O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não crestes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, amanhã nós iniciamos uma nova fase do tempo do Advento. É a reta final para o Natal, a última semana. Por isso, já antes de fazer a homilia, quero deixar aqui o insistente convite para as pessoas que nos acompanham, e para que vocês também convidem amigos, para que nesta última semana, a última fase do Advento, em que nós começamos amanhã as antífonas do Ó, vocês sejam aqui mais numerosos, que nós verdadeiramente façamos esse esforço final. Quem viveu o Advento mais ou menos, agora é a hora de pegar um impulso na reta final. O Evangelho de hoje nos mostra o que é um advento fracassado, ou seja, a pessoa não reconhecer a vinda de Cristo. São os fariseus. Por que os fariseus não reconheceram a vinda de Cristo? Jesus fazia milagres, evidentemente milagres muito chamativos, a ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo ressuscitada, o filho da viúva de Naim, 3 ressurreições, multiplicação dos pães, milhares e milhares de pessoas testemunhas dessa multiplicação. E assim por diante. Tantos outros milagres, cegos, coxos, aleijados, pessoas que mudaram a vida. E é evidente que aquele poder vinha de algum lugar. Não somente isso. A sublimidade da doutrina. A doutrina de Jesus era sublime, tocava os corações e era eficaz, mudava o coração das pessoas. Os fariseus viram tudo isso. A santidade de vida, todos viam Jesus. De todas as coisas que mudavam o coração das pessoas, tinha os milagres, tinha a doutrina, mas aquilo que mais tocava aos pecadores era o encontro com Jesus, o olhar de Jesus. Quando Jesus se dirige a Zaqueu, quando Jesus se dirige à pecadora, ele não fez milagre, ele disse muito pouco, mas o encontro com ele.
Que pessoa era Jesus! Era uma pessoa divina. Era um encontro com a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os fariseus tiveram tudo isso à disposição. E, no entanto, quanto mais contato eles tinham com Cristo, mais o seu coração recrudescia. O coração ficava mais empedernido de pedra. E isso é uma das coisas que nós devemos tomar cuidado. O contato com Cristo sem fé é pior, imensamente pior, do que você não ter contato com Cristo. Ou seja, imaginemos aqui, vou falar de mim. Imaginemos um padre sem fé. Deus me livre, mas eu ponho a carapuça na minha cabeça, você põe na sua. Imagine um padre sem fé celebrando missa todos os dias. Gente, qualquer um enxerga que Judas terminou numa situação muito pior, enormemente pior, do que, sei lá, um pobre índio que nunca entrou em contato com o cristianismo e que nunca soube da verdade. Quem entra em contato com Cristo e não se abre para a sua vinda, para o seu advento, com fé, se transforma num demônio. Sim. Eu não tenho dúvida alguma de que Judas era endemoniado. O próprio Evangelho diz, naquele momento, Satanás entrou em Judas. Eu não tenho dúvida de que os sumos sacerdotes e os fariseus, muitos deles, estavam perfeitamente endemoniados. Porque você vê coisas de Deus e fica se perguntando, mas será? Será? Gente, as pessoas fingem dúvida de fé. Os fariseus fingem dúvida de fé. E as pessoas são capazes de fingir dúvida de fé para elas mesmas. É triste isso, quando a pessoa sabe perfeitamente o que é a verdade, mas finge que está em dúvida para não pagar o preço. Os fariseus sabiam de onde vinha João Batista. Jesus coloca eles encurralados, eles não respondem porque sabem que devem pagar um preço para responder aquela pergunta. Muitas pessoas não vêm à igreja e não creem em Jesus simplesmente por fingimento de dúvida. Porque elas sabem o que significa ter um Deus. Existe um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche. Ele escreveu a seguinte frase: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. A desonestidade é clara, é confessa, é desonestidade professa. Ele está dizendo,
Eu quero ser Deus, e já que eu não consigo ser Deus, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, então Deus não existe. Pergunto, essa pessoa tem dúvida da existência de Deus? Não, ela sabe. Ela sabe. Ela finge dúvida porque não quer pagar o preço. Finge dúvida. Os fariseus sabiam quem era Jesus. Sabiam perfeitamente, mas não podiam aceitar que Jesus tivesse o amor de Deus e o favor de Deus que eles não tinham. Esse é um pecado demoníaco e satânico chamado inveja. O que é inveja? A inveja é ver na excelência do outro um prejuízo meu. Porque o outro é maior, porque o outro é melhor, porque o outro tem mais. Eu me sinto prejudicado e quero destruí-lo. Quero e desejo o mal dele. Os fariseus então começaram a pensar como poderiam matar Jesus. Veja, eles veem que Jesus faz milagres, ressuscitou Lázaro. O que é que eles planejam então? Matar Jesus e matar Lázaro também, que é a prova do crime. Por quê? Porque eles sabem que Jesus fará. Aceitar Jesus significa mudar a vida. Se Jesus é Deus, eu não sou para mim. Meus queridos, o preço é este. Se Jesus é Deus, Ele é o meu Senhor, eu não me pertenço, eu não sou dono da minha vida. Se Jesus é Deus, Ele não pode ser um passatempo. Ele é a razão do universo. Ele é o Logos, Criador do céu e da terra. Para Ele existem as galáxias. Para Ele existe o universo. Para Ele existe o planeta. Para Ele existe cada uma de nossas vidas, nossas propriedades espirituais, físicas e materiais. Nossas ideias e nossas opiniões, nossos desejos, nossos caprichos, nossas veleidades, nossa vontade, tudo deve ser dele. Tudo. Ele é, nós não somos. E Ele quer que nós o amemos porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Jesus quer que nós o acolhamos. Jesus quer que nós o amemos porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Meus queridos, é Advento. Não deixemos passar Jesus sem colher este Kairos, esse tempo que Deus está nos dando. Tempo de graça, tempo de encontro, tempo de mudança. Ele está aí no seu coração, ao alcance de sua mão. Ele não está do outro lado do mar para que você diga, quem irá buscar para mim? Ele não está no alto da montanha para que você diga, eu não o alcanço. Ele está aí, perto de você, dentro de você, convidando você ao arrependimento, à mudança de vida. Ele está próximo. Celebrar o Advento é celebrar esta proximidade, mas porque nós não aceitamos
Se Ele está tão próximo, se Ele está tão íntimo, tão dentro de nós, por que é que nós não o aceitamos? Porque não queremos pagar o preço de Ele ser Deus e nós não sermos deuses. Nietzsche resume a atitude dos fariseus: se os deuses existem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Ou seja, não mandar, não ser o dono do meu próprio nariz e fazer todos os meus caprichos e minhas veleidades. E, no entanto, meus irmãos, Deus existe. Ele vem nesse advento na misericórdia. Convertamo-nos antes que Ele venha no advento da justiça. Aproveitemos o advento da misericórdia, porque Ele virá e virá com justiça. É o momento. Mudemos de vida. Aproveitemos. Se vivemos mal, se vivemos frouxamente até agora o advento, a partir de amanhã, dia 17, começa um novo tempo do advento, uma nova fase, mais voltada para o nascimento de Cristo. Aproximemo-nos dele, acolhamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Deus e Salvador. Ele trará para nós não somente uma fé mais robusta, mas a esperança e a mudança de vida na caridade ardente.